Vamos ver agora algumas relações entre retas e planos no espaço. A primeira relação é a relação de ângulo entre uma reta e um plano. Então vamos considerar que nós temos uma reta e o vetor diretor, um plano e o seu vetor normal. Então aqui está a representação. Tenho essa reta em azul com o vetor diretor que eu estou chamando de V e o plano em verde com o seu vetor normal N. Como nós temos dois vetores, o azul e o verde, nós sabemos calcular o ângulo entre esses dois vetores usando aquela fórmula do cosseno, lembra? Então, o ângulo entre o normal e o vetor azul nós sabemos calcular. Só que o que nos interessa é o ângulo entre a reta azul e o plano. Então, na verdade, o ângulo que nos interessa é esse ângulo formado entre o vetor e o seu plano, que é denotado por essa letra grega, cujo nome é φ. O que esses dois ângulos em roxo e laranja têm em comum? Eles são ângulos complementares. Por quê? Porque o ângulo φ somado com o ângulo θ entre os vetores nos fornece um valor de 90 graus. Aqui em radianos, então seria π sobre 2 radianos, que é igual a 90 graus. Então, todo ângulo cuja soma dos ângulos fornece o valor de 90 graus são chamados de ângulos complementares. Ângulos complementares. Então, o que nos interessa é o ângulo laranja, mas se nós conhecermos o ângulo roxo, a gente consegue também determinar o valor, basta fazer 90 menos o valor do ângulo θ. Como que isso vai se encaixar dentro desse nosso conceito? Nós sabemos calcular o cosseno de θ, então nós vimos que o cálculo desse cosseno de θ, deixa eu fazer ele aqui um ladinho, cosseno de θ é o vetor normal escalar com o vetor V dividido pelo módulo desses dois vetores. Aqui eu troquei a ordem, mas tanto faz. Então, essa é a fórmula que a gente conhece para calcular ângulos entre os vetores. Porém, existe uma relação que me diz que se eu tenho dois ângulos complementares, o cosseno do ângulo θ é igual ao seno do ângulo φ. Então, para determinar o ângulo φ, basta usar aquela mesma relação, produto escalar dos vetores dividido pelo produto dos módulos. Isso vai nos fornecer o cosseno do θ, mas nós estamos interessados em determinar o seno desse ângulo φ, e nesse caso o φ vai estar entre 0 e 90 graus. Então a fórmula é a mesma fórmula, é análoga à fórmula que a gente usa para calcular o ângulo entre dois vetores, só lembrando que o que eu quero não é o ângulo θ formado entre os vetores, mas sim o complementar, que então vai fornecer o ângulo formado entre a reta e o meu plano. Essa relação aqui em laranja de que o cosseno de θ é igual a seno de φ é uma das questões da atividade de acompanhamento 18 que vocês devem entregar até o dia 23 de agosto. E lembrem-se que se você conhece o seno de um certo ângulo e vocês conhecem o valor, aqui a nossa fórmula vai estar em módulo. Para descobrir o ângulo, você precisa usar a função da sua calculadora de seno a menos 1 do valor que você encontrou para aquela razão, que é a mesma coisa que arco seno do valor que vocês vão encontrar para aquela expressão da divisão do produto escalar pelos módulos. Que outras posições relativas nós podemos ter entre retas e planos? Bom, as minhas retas, dada uma reta e um plano, ela pode ou não intersectar o plano, pode fazer um determinado ângulo, ou então ela pode ser paralela ao meu plano. Então, na mesma configuração de antes, nós temos uma reta no espaço. Dada a reta, significa que você conhece o vetor diretor dessa sua reta, aqui chamando de reta R. No espaço, você tem, então, um plano, cuja equação geral é conhecida também. E esse plano é definido a partir do conhecimento do vetor normal. Então, vamos tentar analisar o que acontece com esses dois vetores, o vetor azul e o vetor verde.
Se a sua reta R é paralela ao plano, é porque existe uma relação de perpendicularidade entre o vetor normal do plano e o vetor diretor da sua reta. Então, essa é a relação que a gente usa para verificar paralelismo entre retas e planos. O seu vetor normal do plano, ele é perpendicular ao vetor diretor da sua reta. E como que a gente analisa a perpendicularidade? Através do produto escalar. Então, a condição é que, se você tem uma reta paralela a um plano, os vetores diretor da reta e normal do plano são perpendiculares, e isso é análogo a dizer que o vetor diretor escalar com o vetor normal fornecem um resultado igual a zero. Vamos fazer um exemplo, daqui a pouquinho a gente faz um exemplo então. A última relação, dessas posições especiais, digamos assim, é o caso onde a nossa reta é perpendicular ao plano. Então, usando as mesmas cores de antes, você tem mais uma vez a sua reta. Você conhece a reta porque você conhece o vetor diretor dessa reta. Você conhece um plano. Esse plano é caracterizado pelo vetor normal. E aí, analisando essa representação geométrica, o que a gente pode concluir? Se a minha reta é perpendicular ao plano, ela tem uma característica em especial com relação ao vetor normal. Que característica é essa? Os dois vetores devem ser paralelos. O seu vetor diretor é paralelo ao vetor normal. Então, não sei se está escrito aqui, não, mas a condição é que a sua reta é perpendicular ao plano se e somente se o vetor diretor dessa reta é paralelo ao vetor normal do seu plano. E paralelismo a gente faz ou pelo produto vetorial igual a zero, ou então comparando cada uma das coordenadas através daquela razão, certo? Então, as condições para verificar a posição relativa entre retas e planos têm a ver com a característica dos seus vetores normal e diretor. Vamos ver um exemplo então. Vamos verificar se essa reta é perpendicular ao plano dado. Então, nós queremos analisar a posição relativa entre essa reta e o plano e verificar qual é a relação entre esses dois objetos. Então, lembrando, sempre é bom fazer uma representação, não precisa ser no lugar certinho do espaço, mas você tem um plano, você quer que essa reta R seja perpendicular ao seu plano, então a reta R tem que ser paralela ao vetor normal desse plano, ou seja, o vetor diretor da sua reta tem que ser paralela ao vetor normal. Então, a gente tem que olhar para a equação da reta e olhar para a equação de um plano e ser capaz de extrair esses dois elementos, vetor diretor e vetor normal. O vetor normal olha para o x, para o y e para o z, vão ser exatamente os coeficientes dessas três variáveis. E aqui, se eu tenho a equação simétrica da reta, os denominadores vão ser as coordenadas do seu vetor diretor da reta, certo? Então, nós temos esses dois objetos, vamos verificar a posição relativa entre eles. Então, eu ainda não sei, eu quero verificar se eles são paralelos. Para isso, então, eu vou fazer a razão entre as coordenadas do V e as coordenadas do vetor normal. Vamos ver como é que vai ficar? 1/3 na primeira, menos e menos corta, 1/3, menos e menos 1/3. Perfeito. Temos essa razão, então, portanto, é verdade que o seu vetor normal e o vetor diretor são paralelos. Então, sempre volta. O que o exercício queria verificar? Verifique se a reta é perpendicular ao plano. Sim, R é perpendicular ao plano π, pois o vetor normal é paralelo ao vetor diretor. Então, é sempre legal, faz a conta, volta, vê se você respondeu o que o exercício queria
e aí a gente pode seguir adiante. Um caso especial que pode acontecer é, além da nossa reta ter uma determinada posição com relação a esse plano, a nossa reta ela pode estar contida no plano. Então lembra que um plano é um objeto no R3 de 2 dimensões, certo? E para esse cara aqui a gente tem possíveis posições da nossa reta. A minha reta pode ser paralela, a minha reta pode ser perpendicular, a minha reta pode ser simplesmente oblíqua, tá? Então não necessariamente essa reta precisa formar um ângulo de 90 graus, ela pode ter um ângulo qualquer aqui com o seu plano. Nesse caso seria um ângulo de 90 graus, no caso azul não está definido, mas além desses 3 casos, nós podemos ter um quarto caso, digamos assim, que é onde você tem uma reta que está contida no seu plano. Então, a reta R, ela está contida nesse plano π. Deixa eu chamar ele, dar um nome aqui, no plano π. O que significa isso? Significa que os pontos que fazem parte da sua reta são também pontos do seu plano. Como que a gente vai verificar essa posição? Inicialmente, nós precisamos conhecer a reta e o seu vetor diretor, o plano e o seu vetor normal. Vamos analisar o que tem que acontecer para que a reta esteja contida. Então, vamos imaginar 2 situações. A primeira delas é a situação onde você conhece vetor diretor e vetor normal. Então, se a sua reta está contida no plano, significa que o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal do seu plano, já que o vetor normal é normal a qualquer vetor que esteja contido no plano. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que o teu vetor normal do plano, vou desenhar ele em laranja aqui, o seu vetor normal do plano é, portanto, perpendicular à sua reta, que é análogo a dizer que é perpendicular ao vetor diretor da reta, que é quem dá a direção da reta R. Então, isso tem que acontecer, mas essa mesma relação acontece no caso em que a sua reta é paralela ao plano. Então, além de haver essa relação entre vetor diretor e vetor normal, é necessário que você conheça pelo menos um ponto da reta que também seja ponto do plano. Então, isso vai fazer com que exista essa relação entre vetor normal e vetor diretor, mas que essa reta esteja na mesma altura, esteja na mesma posição do seu plano. Então, a gente verifica isso, verificando se eu conheço um ponto da reta que pertence ao plano também. Então, aqui eu só separei o desenho para ficar mais claro, né? Os casos onde não está contida e os casos que nos interessam. Ou então, a segunda possibilidade é que você conheça o seu vetor normal, conheça o plano e você conheça 2 pontos da reta que pertencem ao plano. Então, se você conhece 2 pontos que fazem parte desse plano também, isso significa que a reta que passa pelos 2 pontos, que é uma única reta, também está contida no teu plano π. Então, lembrando que os pontos e as retas são objetos que estão parados. Então, se você conhece um ponto que pertence à reta e ao plano, esses 2 objetos não se movem, eles estão fixos no espaço. Então, são 2 maneiras, tá? Então, aqui tem um ou. Ou você verifica a relação entre vetor diretor e vetor normal sendo ortogonais, isso garante apenas o paralelismo, certo? Então, reta vermelha e reta azul, ambos são retas cujo vetor diretor é perpendicular ao normal, porém, apenas na vermelha a reta está contida no plano porque você tem um ponto em comum entre a reta e o plano e, consequentemente, você tem todos os pontos em comum. Ou então, o caso que você tem 2 pontos conhecidos. Então, aqui está a representação do que eu já tinha feito ali anteriormente. Vamos fazer 2 exemplos, vamos treinar então, né, extrair essas informações da equação e poder comparar a posição relativa, verificar se a reta está contida no plano ou não. Verifique que a reta R
está contida nesse plano. Então, percebam que aqui não é um se, é um que. É uma afirmação. Então, nós vamos verificar. Nós temos a equação da reta, a equação do plano. Então, para a reta, você sempre precisa do vetor diretor e de pelo menos um ponto dessa reta, certo? Então, o vetor diretor, basta olhar para as coordenadas junto com o parâmetro t, 1, 1 e menos 2. Para o ponto, você olha para os valores que estão sozinhos na equação paramétrica. 2, 1, 1 e menos 3. Então, esses são os elementos que eu vou precisar para minha reta. Para o meu vetor, para o meu plano, eu vou precisar do vetor normal, que tem coordenadas 3, 1 e 2. Então, ele está afirmando que essa reta está contida no plano. Então, a primeira coisa que eu preciso analisar é se o vetor diretor e o vetor normal são ortogonais. Vamos verificar isso. Isso vai ser o produto escalar entre esses dois vetores. E eu vou só verificar que isso é verdade, já que o problema já me disse que é verdade. 3 mais 1 menos 4, de fato o resultado disso é 0. Então, significa que o seu vetor é perpendicular ao vetor normal. Significa que a sua reta é paralela ao plano, pelo menos paralela. Pode estar naquela situação de estar contida ou pode estar na situação de estar fora, certo? Essa relação me fornece essas duas possibilidades. Vetor normal perpendicular ao seu plano. Agora, vamos verificar se um ponto que eu tenha, se a reta está contida, qualquer ponto que você escolher vai fazer parte do plano. Tá? Então, eu escolhi esse ponto, 2, 1 e menos 3. Então, eu vou verificar se o ponto A está contido no plano, que eu não sei ainda, é uma afirmação. Vou pegar, então, a minha equação geral. Vocês devem estar ouvindo meu gato miar aí. Mais E menos 1 igual a 0. E vou substituir nessa equação o valor de x de A, que é 2. O valor de y, que é 1. E o valor de z, que é menos 3, menos 1 igual a 0. 6 mais 1, menos 6, menos 1 igual a 0. De fato, 0 é igual a 0. Então, o ponto A realmente pertence ao plano e essa relação é verdade. Deixa eu colocar aqui do lado, que a reta é paralela ao plano. Portanto, nós temos essas duas condições satisfeitas e podemos concluir que a reta R está contida no plano π. Deixa eu só ver se era π mesmo ou era algum número. Plano π. Ok. Então, verificamos essas duas condições. Novamente, todas elas usam aqueles conceitos de vetores que nós viemos dando desde o início do semestre. Mais um exemplo. Determine os valores de m e n para que a reta esteja contida no plano. Então, agora a gente tem um exercício com parâmetro parecido com o que a gente já fez anteriormente. Eu quero os valores para que a reta esteja contida. Então, eu preciso, mais uma vez, que o vetor diretor seja ortogonal ao vetor normal e que eu tenha um ponto da reta pertencente ao plano. Essas duas condições precisam ser verificadas ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, vetor diretor vai ser 1, 1 e menos 2, ponto 2, 1 e menos 3. Todas essas informações vêm da equação paramétrica da minha reta R. Plano π, eu quero o vetor normal. O vetor normal tem coordenadas m, n e 2. Então, vamos verificar essas duas relações. A primeira delas, o vetor v tem que ser ortogonal ao n, o que é equivalente a dizer que o seu vetor diretor escalar com n tem que ser igual a 0. Então, fazendo o produto escalar, eu vou ficar com 1, 1 e menos 2, escalar m, n e 2 igual a 0.
m mais n menos 4 igual a zero. Então, essa primeira relação é a relação que precisa ser satisfeita para que você tenha um paralelismo entre a reta e o plano. Mas, além do paralelismo, eu quero que a minha reta esteja contida. Então, eu preciso que o ponto pertença ao plano π. Portanto, essa equação geral do plano precisa ser satisfeita pelo ponto, só vou ver se eu copiei certo, 2, 1 e menos 3, certinho, precisa ser satisfeita pelo ponto A, que tem coordenada 2 em x, 1 em y e menos 3 em z. Então, eu fico com 2m mais n menos 6 menos 1 igual a 0, 2m mais n menos 7 igual a 0. Então, percebam que essas duas equações têm que ser válidas ao mesmo tempo. Então, isso significa que para a sua reta estar contida no seu plano, esse símbolo é o símbolo de estar contido, é necessário que essas duas equações sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Não basta apenas que uma delas seja válida. Então, com essas duas relações, é um sistema de duas equações. Eu vou, por exemplo, vou resolver o sistema. Para resolver o sistema, eu vou poder, por exemplo, multiplicar essa por menos 1. Portanto, eu vou ficar com a equação menos m menos n mais 4 igual a 0. 2m mais n menos 7 igual a 0. Posso somar as duas agora. E eu vou ficar com a expressão m, o n desaparece, menos 3 igual a 0, e, portanto, o meu m vai ser igual a 3. Conhecendo o valor de m, nós podemos usar uma das equações, por exemplo, a primeira, para descobrir o valor de n. Então, m vale 3, portanto, n vai valer 1 nessa equação. Podemos conferir, é sempre legal conferir para ver se você não errou a conta. Então, de fato, se as equações são essas equações, eu posso substituir o valor de m igual a 3 que eu encontrei e o valor de n igual a 1 e verificar se isso vai ser verdade. 3 mais 1, 4, menos 4, 0 igual a 0, certinho. 6 mais 1, 7, menos 7, 0. Então, de fato, é a solução do meu sistema, porque ambas as equações são satisfeitas. Então, qual que é a resposta do nosso exercício? Que a gente queria saber quais são os parâmetros m e n para que a reta R esteja contida no plano π. Então, a nossa solução, a resposta, né, do exercício, digamos assim, vai ser se m igual a 3 e n igual a 1, então R está contida no plano